Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 17 de março de 2022 e o título é Lar. De todas as provas pelas quais passamos nessa vida, uma das mais difíceis é a convivência, principalmente a convivência no âmbito familiar. Talvez a melhor forma de conhecermos verdadeiramente alguém seria observar como ela se comporta dentro de sua própria casa. Quantas pessoas são gentis, educadas e admiráveis no convívio social, mas com as pessoas mais próximas são muitas vezes quase tiranos. Comportam-se com impaciência, grosseria, desdém e até mesmo indiferença. Muito disso se deve ao fato da certeza de serem amados e da condescendência dos demais. Em todo o núcleo, há os que ali estão com a missão de trazer equilíbrio. Tarefa nada fácil e nem sempre concluída com êxito. Muitos vivem em uma casa, mas não conseguem fazer dela um lar. Abre aspas. Do latim lar, lares, espírito protetor da casa e da família. Fecha aspas. Para se construir um lar, são necessários muito mais que paredes, móveis e utensílios. A base, os pilares de sustentação, a argamassa, necessitam de um componente muitíssimo especial: amor. Somente assim pode-se edificar o local com solidez, prosperidade, harmonia, equilíbrio e paz. Não há regra para se determinar quem assumirá o papel de engenheiro dessa importante construção. Podem ser os genitores, filhos, agregados e até mesmo certos animaizinhos que chegam para ensinar o amor na forma mais pura. Mas, com certeza, sempre há ao menos uma criatura estrategicamente colocada naquele meio, com a finalidade de proporcionar o aprendizado, tentando abrir os olhos da alma na tentativa de revelar a essência. Talvez você que esteja lendo essa pequena reflexão seja exatamente essa pessoa. Pode até ser que esteja sentindo-se cansado, solitário, à beira da desistência. Afinal, a tarefa é trabalhosa, árdua e sem nenhuma garantia de vitória. Contudo, o desafio maior não é mudar o entorno, mas achar o nosso próprio equilíbrio, a nossa paz no meio do caos, e somente assim conseguir expandir essa energia de forma tão potente que ninguém ficará indiferente a ela. Se queremos paz, sejamos paz. Se queremos amor, sejamos amor. Se queremos a serenidade, sejamos serenos. O exercício é diário. Haverá dias de êxito e outros de derrota. Dias de paredes geladas e outros de delicioso aconchego. Cada tijolinho assentado dia após dia com a liga mais resistente, unindo mente e coração, ao final resultará no tão almejado e aconchegante lar, cujas bases se encontram no mais profundo recanto da alma. E que venham os tornados, tufões, furacões, terremotos, tempestades e toda sorte de intempéries. A estrutura é forte e nada poderá abalar. Bem, vamos lá. Falar em tufões, furacões, tempestades. Hoje está uma tempestade aqui, assim, uma ventania. Inclusive, não sei se vai vazar o som aí, né, da ventania, que as janelas ficam aí cantando, né? O vento fica cantando. Inclusive com alerta de ciclone. Então, mas, né, se a estrutura é forte, né, tem que aguentar. Mas falando dessa questão, realmente, um, um lar, ele é, na verdade, a alma, né, da, da casa, da família, de qualquer que seja ali a estrutura, né, o núcleo que se convive no mesmo ambiente. E até tem uma frase do Chico Xavier
que dizem, né, que ele dizia sempre que uma reencarnação nunca é de endereço, porque realmente eu acho que os maiores desafios se encontram justamente dentro do ambiente, né, do lar, né, da família. Toda família tem ali, né, seus percalços, né, as suas desavenças, as suas batalhas internas ali, e que muitas vezes a gente não percebe, quem está de fora não conhece, né, ali a essência, a vida, o cotidiano, né, das famílias. Às vezes tem muita. Antigamente a gente falava, né, que era a família Doriana. Tem muita família Doriana, assim, que é só na aparência, né? E quem está convivendo ali, quem não convive ali não sabe o que realmente acontece quando as pessoas não estão vendo. Ainda mais hoje em dia, em tempos de redes sociais, que a gente vê assim uma exposição enorme, né, da vida das pessoas, da intimidade das pessoas. Então muita gente acaba tem pessoas que filmam tudo, estão sempre expondo família, marido, mulher, filhos e tudo, né? Mas só que tudo ali, né, com uns filtros, né? Tudo muito lindo, tudo muito bonito. E isso acaba até, inclusive, gerando essa quantidade de pessoas adoecidas por conta das comparações da internet, né? De ficar se comparando com a vida dos demais. Inclusive, segunda-feira que vem tem um texto que vai para o blog nessa quinta-feira, vai falar justamente disso, dessa questão das comparações, só que de uma forma diferente. Mas já fica aqui um spoiler. Então, essa questão da gente ver, às vezes, né, essas famílias que parecem tão perfeitinhas, tudo tão maravilhoso. Às vezes, quando desliga a câmera, não é nada daquilo. Né? E a gente vê muito isso em rede social, né? Às vezes casais que postam aqueles textões, né? Aquelas declarações, mas quando tá os dois ali, não é nada daquilo, né? Aquilo é só para ganhar like, para ter visibilidade e aquela harmonia toda que aparece ali, na verdade, nos bastidores é uma guerra, né? O palco é uma coisa, os bastidores é outra. Então, justamente esse trabalho de se criar um lar exige muito equilíbrio e muito. O primeiro trabalho é o trabalho interno, né? Porque se a gente não está em equilíbrio, a gente não consegue transferir, equilibrar o que está no entorno. A gente só, como dizem, né? A gente só dá o que tem. Então, se a gente também está em desequilíbrio, se a gente não está feliz, se a gente está em desarmonia com a gente mesmo, a gente não consegue harmonizar o entorno. E então, qual que é o primeiro trabalho? Equilibrar a nós mesmos, né? Colocar a nossa essência, a nossa alma em paz, em harmonia. E aí a gente consegue transferir e expandir essa harmonia para o nosso entorno e equilibrar as situações que às vezes exigem, né, a nossa interferência. E muitas vezes a gente faz esse trabalho e nem percebe, né? Falando, por exemplo, né, dos pais, né, da nossa família. Às vezes a gente, né, tem todo esse trabalho, esse esforço e faz aquilo às vezes de uma forma natural, tão natural, e porque faz com amor, com dedicação. Então a gente faz o melhor que a gente consegue, né? E às vezes a gente só vai perceber, né, o resultado de todo o nosso trabalho muito mais adiante. É muito lá na frente que a gente vai perceber que as sementes que a gente lançou estão germinando.
Então, às vezes, a gente tem a impressão que a gente fala, fala, que a gente faz e que ninguém dá valor e que ninguém percebe. Mas aí, lá na frente, quando você vê, por exemplo, que os seus filhos estão seguindo muito dos exemplos de vida que você construiu, dos alicerces que você criou, que se tornaram boas pessoas, pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, valorosas, estão conseguindo construir a vida deles de uma forma correta e que estão criando os lares deles com harmonia e que isso você percebe ali a sua a sua gente, me fugiu a palavra agora. Não é interferência, a sua um pouquinho de você ali, né? O que você transmitiu for florescendo ali, né? O que você plantou crescendo ali. E, e às vezes a gente acha, né? A gente não percebe que a gente está construindo ali tijolinho, tijolinho por tijolinho, essa harmonia, esses bons exemplos, né? Um futuro auxiliando a que essas pessoas que estão no nosso entorno construam também os lares harmoniosos deles. E o lar também, e a gente fala do lar da casa, né? Que uma casa nem sempre é um lar, né? Porque não adianta você ter as paredes, às vezes você está morando numa mansão e aquilo não é um lar, porque não tem ali emoções, não tem sentimentos, não tem ligações afetivas, né? Às vezes você vê que tem pessoas que convivem dentro de um mesmo ambiente, mas aquilo não é um lar. São pessoas vivendo vidas solitárias, embora ali convivendo no mesmo ambiente. Né? Tem muitos casais que a gente fala, né, que vivem uma solidão a dois, porque não há entrosamento, não há nada de ligação profundamente ali afetiva, né? Às vezes, muitas vezes por conveniência, por comodismo, por preguiça, por não querer sair da zona de conforto, então a pessoa vai mantendo aquilo e ali não vai ser um lar, né? Porque um lar ele exige que se tenha ali afeto, que se tenha parceria, amizade, compartilhamento, pertencimento, e isso tudo constrói um lar, né? Então, é algo que é muitas vezes desafiador, porque dentro de uma família, às vezes tem pessoas com pensamentos muito diferentes, com comportamentos, com caráter, com perspectivas muito diferentes, visões de mundo muito diferentes. E normalmente sempre tem um ali que é o que vai trabalhar para equilibrar e para conseguir manter os laços afetivos ali unidos, embora mesmo em meio a tanta diversidade ali, né, que pode acontecer. E toda família tem sempre um que é mais embolou, aqui estou parecendo uma certa pessoa aí, né, que fala problema. Tem sempre uma pessoa aí, tem sempre um, né? Se a gente parar para pensar, sempre tem um que é mais problemático, aí tem outro que é mais sensível, aí tem outro que é mais prático, que já vai, já resolve. Então, assim, tem vários tipos de personalidade convivendo no mesmo ambiente. E isso, embora às vezes seja desafiador, é algo que proporciona assim, uma possibilidade de aprendizado muito importante. E não é por acaso, né? Por isso que Chico dizia que nenhuma encarnação erra de endereço, porque a gente está, todo mundo aqui está onde tem que estar para justamente conseguir
concluir os aprendizados necessários, aparar as arestas que a gente ainda tem que aparar aí para o nosso caminho evolutivo. Então, é uma troca que permite que todo mundo auxilie todo mundo. Né? Às vezes aquela pessoa que é mais difícil, que te dá mais trabalho, é o teu melhor professor, é aquele que na verdade é o que está te impulsionando e te auxiliando a evoluir de uma forma mais rápida e te dando as lições que você realmente precisa. Né? É quem está ali te auxiliando a caminhar e a cumprir o seu propósito aqui. Às vezes é a sua missão aqui, é aquele que é o aprendizado que te faltava. Então é bom que a gente assim tenha esse olhar que deixa as situações mais leves. A gente descomplica, né? Essa, esses conflitos que a gente muitas vezes acha que não vai dar conta, que às vezes acha difícil de resolver, mas se a gente olhar e pensar, poxa, acho que é aqui que eu tenho que aprender. O que em vez de reclamar, né? Ah, por que isso acontece? Ah, por que essa pessoa é assim? Olhar e falar, o que eu tenho que aprender aí? Por que eu estou vivenciando isso? Alguma coisa eu tenho que aprender aí. E aí tentar fazer o seu melhor justamente para aproveitar essa oportunidade de aprendizado, né? Mais esse teste da vida. E é assim que a gente vai construindo, né? O lar e cuidando também da casa mais importante, que é a nossa, né? A nossa casinha interna, o nosso coração. Porque quando a gente tem uns alicerces fortes, né? Bons alicerces dentro da gente, quando a gente vai construindo essa fortaleza, né? Essa casa, né? Acolhedora dentro da gente, a gente consegue construir isso, concretizar isso ao nosso redor e fazer da nossa casa mesmo, da nossa família. E isso, quer dizer, o lar, ele ultrapassa as paredes. Porque quando a gente expande isso, o lar, ele traz aquela ideia de realmente de construir relações afetivas e que elas podem se expandir e ultrapassar as paredes da nossa casa, né? Porque aí as famílias às vezes nem todo mundo, os filhos, por exemplo, né? Cada um depois vai seguir o seu caminho, construir a sua própria história, mas aquela sensação, né, de acolhimento e de lar, ela acaba estando presente e ela viaja junto com cada membro daquela família, onde foi construída aquela estrutura, aquele laço afetivo. Então, o lar é algo que a gente constrói, né, em volta e também dentro da gente. E é uma estrutura que acaba ligando todos aqueles membros e que é algo forte, né, que nos une independente de onde quer que cada um daquela família, cada membro daquela família esteja. Né? A sensação, o sentimento, que é o que é importante, quando ele é construído em bases sólidas, ele acaba agregando, né, na bagagem de cada um e ele acaba sendo presente no coração de cada um, né, de todos ali, daquela egrégora. Gente, eu estou enroscando hoje, né? Daquela egrégora e, e de todas as pessoas ali, né, que fazem parte daquele que tem aqueles laços, que criaram aqueles laços afetivos, e porque muitas vezes a gente
Tem também os agregados, né? Não só aqueles que são, que têm uma relação, vamos dizer, sanguínea, né? Que sejam da mesma família, nascidos de uma mesma família. Muitos chegam e acabam se tornando membros familiares de coração, né? Adotados pelo coração, embora não pertençam àquela mesma família consanguínea, mas acabam se ligando afetivamente. E essa ligação é realmente a ligação mais importante e mais forte, que é o que a gente carrega, né? Essa ligação, esses laços criados pelo amor, que é o que a gente veio desenvolver aqui, né? Realmente. Criar, encontrar as pessoas que são importantes na nossa vida e para a nossa evolução e para a gente fazer parte também da evolução deles. Então, e isso é muito mais abrangente, né? A, a, a perspectiva, a concepção de um lar é algo que ultrapassa essa definição mais comum que a gente tem, que é mais concreta. É algo muito superior, né? É algo que está além da matéria. É realmente algo espiritual. É uma ligação muito mais espiritual do que realmente isso que a gente está acostumado assim, ou tem como norma, né, de uma definição em terceira dimensão, né? Eu acho que a gente precisa se conectar com as pessoas que realmente estão na mesma sintonia para construir realmente um lar e uma família ligada pelo amor, pela emoção e pela alma, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.